Olá, aqui é a Ali, bem-vindos aos Novenáticos e hoje nós vamos refletir os mistérios dolorosos do Rosário. Hoje nós vamos meditar os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Durante esses mistérios, nós vamos acompanhar os últimos momentos da vida terrena de Jesus, da sua agonia no Horto das Oliveiras até a sua morte na cruz. Não vamos apenas recordar um sofrimento, mas contemplar o maior gesto de amor da história. Cada passo de Jesus foi dado por nós. Cada lágrima, cada ferida, cada gota de sangue tinha um sentido, a nossa salvação. Então, o primeiro mistério, ele vai falar da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Eu vou dar aqui como referência para vocês o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46, mas eu não vou ler ele com vocês agora, tá? Eu vou só fazer a reflexão. Então, Lucas começa a narrar a paixão de Cristo logo depois da última ceia. Jesus havia acabado de instituir a Eucaristia e, como fazia de costume, dirigiu-se ao monte para orar. Aqui, no caso, ele foi ao Monte das Oliveiras, ou também conhecido como o Horto das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras, ou Getsemane. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas me chama muita atenção. O Evangelho diz que era um costume de Jesus ir até aquele lugar para rezar, ou seja, antes dos maiores acontecimentos da sua missão, Jesus procurava um lugar de silêncio para conversar com o Pai. Isso já nos ensina uma primeira lição. Quando enfrentamos momentos difíceis, nossa primeira reação costuma ser procurar respostas em todos os lugares, menos na oração. Jesus faz exatamente o contrário. Ele vai primeiro falar com o Pai. O Horto das Oliveiras era um jardim cheio de oliveiras. E aqui tem um símbolo muito bonito. A azeitona só produz o azeite depois de passar pela prensa. Enquanto o fruto permanece inteiro, o óleo continua escondido. Somente quando ele é esmagado é que libera aquilo que possui de mais precioso. Toda vez que penso nesse mistério, lembro dessa imagem. Jesus começa ali, no Horto das Oliveiras, a ser prensado. Ainda não existem os açoites, ainda não existe a cruz, ainda não existem os pregos, mas já existe um sofrimento enorme dentro da sua alma. Jesus sabe exatamente tudo o que irá acontecer nas próximas horas. Ele sabe da traição de Judas, sabe da injustiça, sabe da dor física, da solidão, da cruz. E mesmo sendo Deus, assumiu plenamente a nossa natureza humana. Por isso sente medo, angústia, tristeza, e isso não diminui sua divindade. Pelo contrário, mostra que ele quis experimentar verdadeiramente aquilo que nós sentimos quando enfrentamos momentos difíceis. E por isso que Lucas registra um detalhe impressionante. O seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo por terra. A tradição da igreja sempre contemplou essa passagem como sinal da intensidade da angústia de Cristo. Existe até uma condição médica rara chamada hematidrose, na qual, diante de um sofrimento extremo, pequenos vasos sanguíneos se rompem e o sangue mistura-se ao suor. Independente da explicação médica, o Evangelho quer mostrar algo muito maior. O sofrimento de Jesus não era apenas físico, era espiritual, era moral, era emocional. Ele carregava sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Mesmo assim, sua oração termina com uma frase que resume toda a vida cristã. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que oração difícil. Nós gostamos de pedir, gostamos de apresentar nossas intenções, mas quantas vezes conseguimos dizer de verdade, seja feita a tua vontade? Jesus nos mostra que obedecer nem sempre significa compreender tudo. Às vezes significa apenas confiar. Outro detalhe belíssimo é que Deus envia um anjo para confortá-lo. O Evangelho não diz qual anjo era, mas alguns autores identificam, alguns estudiosos, identificam esse anjo como São Gabriel, o mesmo que anunciou a encarnação.
O importante é perceber que Deus não abandona seu filho. O Pai não tira o sofrimento, mas concede força para atravessá-lo. Então, Gabriel sendo com a força de Deus, né? E isso também acontece conosco. Nem sempre Deus elimina a cruz. Muitas vezes Ele nos fortalece para carregá-la. Ou manda um sirineu. Depois da oração, Jesus volta até os discípulos. E o que encontra? Eles estão dormindo. Lucas explica que estavam abatidos pela tristeza. Jesus então diz: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Essa frase continua atual. A tentação quase sempre encontra uma alma distraída. Quem deixa de rezar acaba enfraquecendo. Quem permanece unido a Deus encontra forças para resistir. Por isso, este primeiro mistério doloroso não fala apenas da angústia de Cristo. Ele fala também da nossa vigilância. Enquanto Jesus luta em oração, os discípulos dormem. A pergunta é inevitável. Em qual desses dois grupos eu me encontro? Quando chegam as dificuldades, corro para Deus ou me afasto dele? Quando a vontade de Deus contraria a minha, continuo confiando? Jesus vence essa última grande tentação antes da paixão, porque permanece unido ao Pai. Lá no início da vida pública, ele venceu as tentações no deserto. Agora no horto, vence a última batalha interior antes de entregar-se livremente por nós. A paixão não começa com os soldados, começa com um ato de amor. Começa quando Jesus diz: Pai, seja feita a tua vontade. É dessa obediência que nascerá a nossa salvação. Que ao contemplarmos este primeiro mistério doloroso, aprendamos a fazer da oração o nosso primeiro refúgio. Que diante das nossas cruzes possamos repetir as palavras de Cristo. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E que nunca nos esqueçamos de que mesmo quando Deus parece silencioso, Ele jamais abandona aqueles que permanecem fiéis. No segundo mistério, contemplamos Jesus sendo flagelado. Ali vemos como o amor que começou na entrega do horto se manifesta agora nas feridas do corpo daquele que assumiu sobre si os pecados do mundo. Na próxima parte, a narrativa continua naturalmente com a flagelação e a coração de espinhos, desenvolvendo o simbolismo que foi começado, o fruto esmagado, o azeite da unção, o vinho e o cordeiro de Deus. Eu expliquei melhor essa analogia, né, do vinho e do azeite no meu podcast sobre a Quinta-feira Santa, as reflexões da Quinta-feira Santa desse ano, tá? Então vamos lá. O evangelho da segunda parte está em São João, capítulo 19, versículos de 1 a 16. Então, eu não vou ler o evangelho também. Então, depois da agonia no horto, Jesus é levado diante das autoridades. Ele é interrogado e acusado injustamente e apresentado a Pilatos. Há um detalhe que São João faz questão de destacar. Pilatos não encontra culpa em Jesus. Ele sabe que aquele homem é inocente. Mesmo assim, cede à pressão da multidão. É interessante perceber como a injustiça muitas vezes não nasce apenas da maldade, mas também da covardia. Pilatos prefere preservar sua posição a fazer aquilo que é correto. Quantas vezes também fazemos isso? Sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos o que é certo, mas o medo da opinião dos outros acaba falando mais alto. Pilatos manda então que Jesus seja flagelado. Hoje, nós olhamos para essa cena e às vezes já estamos acostumados a ouvi-la. Mas no mundo romano, a flagelação era uma das penas mais cruéis que existiam. Os açoites rasgavam a pele, machucavam a carne e deixavam o condenado completamente debilitado. A tradição cristã sempre contemplou esse sofrimento com profunda reverência. Místicos como a beata Ana Catarina Emmerich descrevem a violência daquela cena com riqueza de detalhes. Embora essas revelações particulares não façam parte do depósito da fé, elas ajudam muitos fiéis a contemplar o quanto Cristo sofreu por amor a nós. E é nos relatos dessa beata que o Mel Gibson fez o filme, baseado nos relatos dela. Enquanto eu meditava sobre esse mistério durante a Semana Santa, uma imagem voltou ao meu coração. Lembra que falamos do Horto das Oliveiras? Então, essa imagem dele ficar sendo prensado
ficou na minha mente, né, durante toda a Semana Santa, não só a quinta, né, mas toda a Semana Santa. E o corpo de Jesus, né, no açoite, ele começa a ser dilacerado. O seu sangue começa a correr. Esse sangue não é derramado por acaso. Na Sagrada Escritura, o azeite é sinal da unção, da cura e da consagração. O sangue de Cristo será a fonte da nossa redenção. E aí eu vou falar de novo das uvas, né? Mas se vocês quiserem, vocês voltam lá no episódio da Quinta-feira Santa. Né? Então, a imagem das uvas, né? Então, para que exista o vinho, as uvas também precisam ser esmagadas. Então, na última ceia, poucas horas antes, Jesus havia tomado o cálice e dito: "Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança." Agora, aquilo que parecia apenas um anúncio começa a tornar-se realidade. O sangue derramado na flagelação aponta para o sangue que será oferecido na cruz e que sacramentalmente recebemos na Eucaristia. Tudo está profundamente ligado. Nada acontece por acaso. Jesus não sofre simplesmente porque os homens são maus. Ele oferece livremente a própria vida para nos reconciliar com o Pai. Enquanto eu meditava nesse mistério, também me lembrei do Cordeiro Pascal. No Antigo Testamento, o povo de Israel sacrificava um cordeiro sem defeito. Seu sangue era sinal da libertação. Mas aquele cordeiro apenas anunciava o verdadeiro Cordeiro de Deus. Agora é Cristo quem está sendo imolado. Não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos, e aqui eu dou sugestão para vocês, o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 27 a 31. Então também não vou ler, tá? Então, se a flagelação atingiu o corpo de Jesus, agora a humilhação procura atingir também sua dignidade. Os soldados querem zombar daquele que se apresentou como rei. Colocam sobre seus ombros o manto escarlate, ou púrpura, conforme narra outros evangelistas. Entregam-lhe uma vara como cetro e trançam uma coroa de espinhos. Depois se ajoelham diante dele apenas para ridicularizá-lo. Salve, Rei dos Judeus! É curioso perceber que, tentando zombar de Jesus, eles acabam proclamando uma verdade. Ele realmente é rei. Mas não rei segundo os critérios deste mundo. Seu trono será a cruz. Seu cetro será a obediência ao Pai. Sua coroa será feita de espinhos. Sua vitória será alcançada pelo amor. Esse mistério também nos faz recordar o início da vida de Cristo, quando os reis magos chegaram a Belém e ofereceram ouro, incenso e mirra. A tradição da igreja sempre enxergou nesses presentes um anúncio da missão de Jesus. O ouro para o rei, o incenso para Deus e a mirra para aquele que haveria de morrer. Agora, na paixão, tudo aquilo começa a cumprir-se diante dos nossos olhos. Também me recordo da profecia de Simeão, dirigida a Nossa Senhora. Uma espada transpassará a sua alma. Enquanto o filho é coroado de espinhos, o coração da mãe também é atravessado pela dor. A paixão nunca foi vivida apenas por Jesus. Maria permanece unida ao sofrimento do filho. Há outro detalhe sobre o qual quase nunca paramos para pensar. Quando falamos das chagas de Cristo, normalmente lembramos das mãos, dos pés e do lado aberto pela lança. Mas a coroa de espinhos produziu inúmeras feridas. Cada espinho que penetrava sua cabeça era mais uma chaga, mais um sofrimento oferecido por amor. Santa Rita de Cássia recebeu misticamente uma única ferida da coroa de espinhos, e aquela única chaga lhe causou enorme sofrimento durante anos. Isso nos ajuda a imaginar, ainda que muito de longe, a dor suportada por Jesus. Mas existe algo mais impressionante. Depois de toda essa violência, açoites, espinhos, bufetadas, guspes, Jesus não responde com ódio. Ele não amaldiçoou ninguém. Ele não pede vingança. Seu silêncio fala mais alto que qualquer resposta. A verdadeira força de Cristo não está em destruir seus inimigos. Está em continuar amando aqueles que o ferem. Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. O mundo ensina a devolver o mal com o mal. O Cristo ensina a vencer o mal com o bem. É claro que isso não significa aceitar a injustiça de forma passiva ou deixar de buscar a verdade, mas significa não permitir que o ódio encontre morada em nosso coração. Ao contemplarmos esses dois mistérios,
a flagelação e a coroação de espinhos, percebemos que Jesus vai entregando tudo. Primeiro sua vontade no horto, depois seu corpo na flagelação, agora sua honra na coroação de espinhos. Ele não guarda nada para si, entrega tudo por amor e nos convida a fazer o mesmo. Talvez nós nunca passemos pelos sofrimentos físicos que Cristo enfrentou, mas certamente enfrentaremos humilhações, incompreensões e momentos em que nossa fidelidade ao Evangelho será colocada à prova. Quando isso acontecer, lembremos-nos do verdadeiro rei, um rei que venceu não porque dominou os outros, mas porque foi capaz de amar até o fim. No quarto mistério, vamos falar que Jesus carrega a cruz até o Calvário. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 26 a 32. Eu não vou ler, tá? É importante lembrar que ele já chega a esse momento profundamente ferido. A agonia no horto, a prisão, os interrogatórios, a flagelação e a coroação de espinhos já haviam consumido suas forças. Mesmo assim, ele abraça a cruz e inicia o caminho até o Calvário. Existe um detalhe que sempre me chama atenção. A cruz não foi feita especialmente para Jesus. Ela havia sido preparada para Barrabás, o criminoso que foi libertado. Barrabás merecia aquela cruz, Jesus não. Isso é um retrato da nossa própria história. Nós éramos os culpados, nós éramos os pecadores, mas Cristo tomou sobre si aquilo que era nosso. Ele carregou a cruz que espiritualmente pertencia a nós. No caminho, Jesus cai. Os evangelhos não registram essas quedas, mas a tradição da igreja preservada na Via Sacra contempla 3 delas. Não importa exatamente quantas vezes ele caiu. O importante é perceber que toda vez que caía, levantava-se novamente. Isso também nos ensina muito. A santidade não consiste em nunca cair, consiste sempre em se levantar com a graça de Deus. Em determinado momento, os soldados obrigam um homem chamado Simão de Cirene a ajudar Jesus. Também conhecemos ele como o Cirineu. São Lucas diz que Simão vinha do campo. Provavelmente estava voltando do trabalho e foi surpreendido por aquela situação. Ele não escolheu carregar a cruz, foi obrigado. Quantas vezes também acontece assim conosco? Existem cruzes que escolhemos, mas existem outras que simplesmente chegam. Uma doença, um luto, uma dificuldade financeira, uma decepção, uma perseguição, não estavam nos nossos planos. Mesmo assim, fazem parte da nossa caminhada. A diferença é que Simão começou carregando a cruz de um condenado e terminou carregando a cruz do Salvador do mundo. Quando unimos nossos sofrimentos aos de Cristo, eles deixam de ser apenas dor e passam a ter um sentido redentor. São Padre Pio dizia que uma das feridas mais dolorosas de Jesus era justamente a do ombro, causada pelo peso da cruz. É uma ferida que quase nunca aparece nas imagens, mas revela quanto sofrimento existiu naquele caminho. Enquanto Jesus segue para o Calvário, encontra um grupo de mulheres chorando. Talvez esperássemos que ele agradecesse aquele gesto de compaixão. Mas suas palavras surpreendem. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não despreza aquelas mulheres. Ele apenas recorda que a verdadeira tristeza deve nascer do pecado. O sofrimento físico passa. O pecado, quando não há arrependimento, afasta o homem de Deus. Por isso, mesmo caminhando para a morte, Jesus continua evangelizando, continua chamando a conversão. A tradição da Via Sacra também conserva 2 encontros muito bonitos. O primeiro é o encontro de Jesus com sua mãe. Os evangelhos não descrevem esse momento, mas a tradição cristã sempre o contemplou. Não é preciso imaginar muitas palavras. O olhar entre mãe e filha já dizia tudo. Maria não podia tirar a cruz de Jesus, mas podia permanecer ao lado dele. Às vezes é isso que Deus também nos pede. Nem sempre conseguimos resolver o sofrimento de quem amamos, mas podemos permanecer presentes, podemos acompanhar, podemos rezar, podemos amar. Outro episódio tradicional é o de Verônica, que enxuga o rosto de Jesus. Também não aparece nos evangelhos, mas expressa uma verdade espiritual muito bonita e que eu não acredito. Tô aqui falando da Verônica, mas eu não acredito. Já explico. A Verônica seria a mulher que teria enxugado a face de Jesus
e naquele pano estaria estampado a face de Jesus, e a gente chama esse tecido de véro ícone. Só que o véro ícone, na verdade, é o santo sudário dobrado, tá? E o santo sudário, ele é a mortalha de Jesus, que foi encontrada lá no sepulcro, tá? Então, eu não sei se quem me contou essa história do véro ícone misturou as histórias ou não, tá? Mas aí, por conta disso, eu não acredito, né, na história da Verônica, pois, para mim, o véro ícone se trata do santo sudário, tá? Que eu não acredito que existe o véro ícone e o santo sudário, tá? Porque quem contou a história contou tudo junto. Então, vamos lá. Os pequenos gestos de amor nunca passam desapercebidos diante de Deus. À medida que o caminho termina, aproxima-se o momento culminante da paixão. E o último mistério, crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. São Lucas capítulo 23, versículos de 33 a 49, também não vou ler. Finalmente, Jesus chega ao Calvário, também chamado Gólgota, o lugar da caveira. Ali, o Filho de Deus é pregado na cruz entre dois criminosos. Mas uma vez se cumpre o que disse Isaías, foi contado entre os malfeitores. Mesmo suspenso na cruz, sofrendo dores inimagináveis, Jesus continua pensando nos outros. Suas primeiras palavras são uma oração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que força existe nesse perdão? Nós muitas vezes guardamos ressentimento por pequenas ofensas. E Jesus perdoa aqueles que o crucificam. Isso não significa que o pecado seja pequeno. Significa que a misericórdia de Deus é maior. Ao lado de Jesus estão dois ladrões. Um continua preso ao orgulho e o outro reconhece sua culpa. Ele não pede para descer da cruz. Não pede para voltar ao templo. Faz apenas um pedido humilde. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E recebe uma das respostas mais bonitas de todo o Evangelho. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou ainda hoje estarás comigo no paraíso. Até o último instante da vida, existe espaço para a misericórdia. Nenhum pecador está longe demais para Deus quando existe o verdadeiro arrependimento. Ao meio-dia, o céu escurece. Toda a criação parece participar daquele momento. O véu do templo rasga-se de alto a baixo. Durante séculos, aquele véu separava o Santo dos Santos, Kadosh Kadosh, lugar da presença de Deus. Agora, ele se rompe. O acesso ao Pai está aberto. O sacrifício perfeito acaba de ser oferecido. Tudo aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento apenas anunciavam encontra seu cumprimento em Cristo. O Cordeiro Pascal, o sacrifício de Isaac, o sangue colocado nos umbrais das portas do Egito, tudo apontava para aquele instante. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Durante toda essa meditação, nós contemplamos algumas imagens. A oliveira esmagada para produzir o azeite, a uva esmagada para produzir o vinho, o cordeiro oferecido em sacrifício, todas elas convergem para Jesus. Ele é o ungido do Pai. Ele é o Messias. Seu sangue torna-se a bebida da nova aliança. Seu sacrifício realiza definitivamente aquilo que nenhum outro poderia realizar. Na Santa Missa não repetimos esse sacrifício. Nós participamos sacramentalmente do único e perfeito sacrifício de Cristo tornado presente na Eucaristia. Por isso, toda vez que participamos da missa, estamos diante do mesmo amor revelado no Calvário. Quando Jesus finalmente diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. A missão foi cumprida. A morte parecia vencer. Mas nós sabemos que a última palavra não pertence à morte. Pertence à ressurreição. Os mistérios dolorosos nunca podem ser contemplados isoladamente. Eles sempre apontam para a manhã da Páscoa. A cruz não é o fim da história. Ela é a ponte entre o pecado e a salvação.
entre a morte e a vida, entre a terra e o céu. Ao terminarmos esta meditação, talvez a pergunta mais importante seja: o que eu farei diante de tanto amor? Jesus entregou sua vontade no morto, entregou seu corpo na flagelação, sua honra na coração de espinhos, suas forças no caminho do Calvário e, por fim, entregou sua própria vida na cruz. Não porque foi vencido, mas porque escolheu amar até o fim. Que ao rezarmos os mistérios dolorosos do Santo Rosário, nunca os vejamos apenas como acontecimentos do passado. Eles são um convite diário à conversão, um chamado para carregar nossa cruz com esperança, um lembrete de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, e a certeza de que nenhuma dor vivida em união com Cristo é inútil. Que Nossa Senhora das Dores, que permanece firme aos pés da cruz, nos ensine a permanecer fiel, mesmo nas horas mais difíceis. E que o Senhor nos conceda a graça de um dia contemplarmos não apenas os mistérios dolorosos, mas também a alegria eterna da ressurreição. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja contigo e o amor de Maria.